Você conhece métricas e acompanha elas para saber se seu negócio é viável? Ou você está tomando prejuízo e nem sabe? Nesse vídeo, a gente vai falar de duas métricas que você precisa saber para identificar se o seu negócio está indo no caminho certo. Fica aí e acompanha com a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Gestão Metrificada. Hoje a gente vai falar um pouco mais de crescimento, a galera aí chama também de growth, né? Enfim, quando eu comecei os meus negócios, depois que eu passei pelaquela fase inicial de testar produto, achar product market fit, enfim, eu comecei a me questionar como que eu poderia alcançar mais pessoas, impactar mais pessoas, como que eu poderia crescer mais o meu negócio, né? Nesse momento eu já estava calculando NPS, NHS, já estava colhendo feedbacks dos meus clientes, informações para poder tomar decisão. Só que eu percebia que eu precisava ainda de mais informações. E foi aí que a gente começou a ver a importância do CAC. E o que é o CAC? Cara, é o custo de aquisição de clientes. E isso é muito importante você mensurar dentro do seu negócio, porque é ele que vai conseguir te ajudar a tomar decisões mais sábias e sustentáveis em relação aos investimentos dentro da sua empresa. E aí, beleza. Agora que vocês já entenderam aí o que é o CAC, a gente vai entrar em como calcular esse CAC. Tá? A primeira coisa é que você tem que pegar todos aqueles gastos que não estão diretamente atrelados a adquirir novos clientes, como, por exemplo, gastos financeiros, gastos com produto, gastos com, enfim, o back-office da empresa em geral, e tirar esses gastos e colocar classificados em um outro lugar. E aí você vai pegar todos aqueles gastos que estão diretamente ligados a adquirir novos clientes. Que gastos são esses? Primeiro são os gastos de marketing, que aí você vai pegar investimentos em mídias pagas, né, tipo Google AdWords, Facebook Ads, Instagram, enfim, todas essas redes sociais. Você vai também pegar gastos com assessoria de imprensa, né, que é PR ou RP, gastos com eventos, gastos com salários, com ferramentas também, e categorizar. E você vai pegar gastos com vendas, né? Existem empresas que têm setores de vendas, com vários funcionários, por exemplo. Então você vai pegar tudo que esse setor gasta para transformar o lead que é gerado no marketing em cliente de fato, né? Pessoas que estão utilizando o seu serviço ou comprando o seu produto. Tá? E nesses gastos de vendas, alguns exemplos é o próprio salário das pessoas, as ferramentas que eles usam de classificação de lead, por exemplo, gastos até com viagem, porque dependendo você precisa viajar para converter um cliente, principalmente aquelas empresas que têm vendas complexas, né? Enfim, então você vai somar esses dois gastos, beleza? E aí depois, pessoal, você vai pegar a quantidade de clientes que você teve que foram advindas desse gasto, né? Que esses clientes que a gente adquiriu por meio desses gastos. Um ponto importante é que se você teve clientes que não vieram, né, não foram adquiridos por meio desses gastos, você tem que tirar esses clientes dessa conta, tá? Então você vai somar os gastos de marketing com os gastos de venda e dividir pelo total de clientes adquiridos por esses gastos, tá? E aí vocês vão chegar no custo de aquisição de clientes, beleza? No seu CAC. Duas observações importantes, pessoal. Dependendo, o seu CAC, ele pode ter discrepâncias momentâneas. Por exemplo, você pode ter acabado de contratar 2 vendedores, e esses vendedores, geralmente, eles sobem bastante o CAC. Só que eles não vão trazer retorno, clientes a curto prazo. Nos primeiros 2 meses, por exemplo, eles vão estar se ambientando na sua empresa. E aí o seu CAC pode subir de forma momentânea. Não acho isso estranho, isso é normal. Um outro exemplo também é que você pode ter acabado de adotar uma estratégia de marketing de longo prazo, como, por exemplo, criação de conteúdos, né? Ou uma estratégia que você vai melhorar o seu SEO, né? Que é todo aquele processo de pesquisa dentro do Google, né?
E esses investimentos, geralmente, eles possuem um retorno mais a longo prazo. Então, pode ser que no início o seu CAC dê uma aumentada, tá? E aí, não acho isso estranho, isso é normal para o momento, tá, pessoal? Então, não vai querer só também fazer investimentos de curto prazo, tá? Dependendo da empresa, é muito importante que vocês comecem a fazer investimentos de longo prazo também, tá? E existem algumas boas práticas também, porque, cara, tem muitos negócios hoje que fazem muitas mídias offline, né? Por exemplo, cara, eu vou alugar um outdoor, por exemplo. Se você for fazer isso, coloque alguma coisa nesse outdoor que você consiga identificar qual cliente que veio por intermédio desse outdoor. O que você pode fazer, por exemplo, é colocar um telefone diferente. Então, todo mundo que ligar para esse telefone, você vai saber que está vindo desse outdoor. Ou colocar um cupom diferente, um link de um site diferente, enfim. Existem algumas maneiras de você conseguir rastrear isso, tá, galera? E um outro ponto também é que uma boa prática é você sempre também perguntar para as pessoas que compraram o seu produto ou que vieram utilizar o seu serviço, da onde eles conheceram, tá? Porque aí você vai começar a ter informações muito interessantes em relação a isso. Porque você pode, por exemplo, ver, como já aconteceu em um dos meus negócios, que a indicação pode ser algo muito importante também. Então, se muitos desses clientes falarem que indicação é algo importante, você pode investir mais em um Member Get Member, por exemplo, né? Que é um processo de indicação dentro das suas plataformas, né? Dentro de onde você vende o seu produto ou vende o seu serviço, tá? Um dos erros que as pessoas mais cometem ao calcular o CAC é tomar decisões baseadas no CAC médio. Isso é errado, pessoal. Acho que o mais interessante aqui para a gente ter uma eficiência em relação aos investimentos é a gente tomar decisões baseadas no CAC por canal de aquisição de cliente. Ah, Caleb, como assim? Cara, vamos dar um exemplo. Vamos pegar e fazer uma conta, tá? A gente vai basicamente criar uma tabela. Vamos supor que eu pegue aqui o total que eu gasto em marketing, né? E esse total, ele é composto pelo quanto eu gasto com o salário das pessoas e o quanto eu gasto para anunciar meu produto, meu serviço em várias plataformas, né? Como, por exemplo, um Facebook, um Google e um Twitter, beleza? Então, a título de exemplo, pessoal, vamos supor que eu gastei aqui 30 mil de salário, tá? Então, eu tenho uma equipe que eu gasto 30 mil de salário e que, para simplificar, eu vou dizer que 1/3 do tempo dessa equipe é gasto em cada uma dessas plataformas, né? Então, Google, Twitter e Facebook. Ou seja, 10 mil reais para cada uma dessas plataformas. 30 mil, 10 mil reais. E eu gastei, por exemplo, no Facebook, 40 mil reais para anunciar o meu produto e meu serviço. Então, qual que é o meu custo total dentro do Facebook? De 50 mil reais. E a título de exemplo, vamos supor que eu adquirir 1.000 clientes. Então, o meu CAC no Facebook, ele é de 50 reais. E aí, vamos supor que você faz essa mesma conta para um Twitter e chega num CAC mais ou menos de, sei lá, 120 reais. Então, cara, é muito melhor que eu invista mais no Facebook do que no Twitter, porque eu estou tendo um retorno melhor dentro do Facebook, certo? O meu custo de aquisição do cliente no Facebook é menor do que no Twitter. E eu só consigo enxergar isso quando eu faço, né, eu destrincho esse CAC por canal. Porque vamos parar para pensar, se eu fosse só analisar um CAC médio, né? O CAC médio ali eu vou pegar todos os gastos que eu tenho e dividir pela quantidade de clientes que eu adquiri. Eu vou ter um CAC, vamos dar um exemplo aqui, de uns 90 reais. Então, eu não vou saber se eu tenho que investir mais no Facebook, se eu tenho que investir mais no Twitter, se eu tenho que investir mais no Google, por exemplo. E, pessoal, essas 3 plataformas são só exemplos, tá? Essas plataformas podem ser outras coisas, né? Uma pode ser tipo outdoor, outra pode ser tipo programa de indicação, outra pode ser programa de ponto, enfim, isso é exemplo e você pode olhar para isso da forma que seu modelo de negócio, seu business está atrelado hoje, tá? Então, assim, todos os canais que seu negócio está atrelado. E aí você vai conseguir
tomar decisões que são mais eficientes quando você olha para o CAC por canal e não para o CAC médio, tá? E aí a pergunta que vocês devem estar na mente agora é, beleza, Caleb, eu cheguei num valor de CAC. Como que eu sei se esse valor está bom ou está ruim? Pessoal, a má notícia é que não existe um valor assim, um padrão, esse CAC aqui é o valor certo, tá? Mas a boa notícia também é que você pode começar a olhar para dentro do seu negócio e entender mais ou menos se o valor que você está tendo faz sentido ou não. Por exemplo, se eu tenho um negócio hoje que é de compras pontuais, vou dar um exemplo para vocês, eu tenho uma loja de sapato, tá? Que eu não tenho assim tanta recorrência de cliente, o cliente vai lá e compra um sapato comigo um dia. E aí vamos supor que eu tenho um CAC, né, no Facebook de R$50, ou seja, eu anuncio, pago o salário das pessoas e tal, e para adquirir um cliente eu gasto R$50. Só que esse cliente, quando ele chega na minha loja, ele gasta 200 na minha loja. Então, cara, provavelmente você está tendo uma balança favorável. Então, seu CAC está interessante. Invista mais no Facebook, gasta mais dinheiro no Facebook, que você vai ter mais retorno a curto, médio e longo prazo. E se você tem um business hoje que é atrelado à recorrência, aí você tem que olhar para o CAC, lógico, mas também você tem que olhar para o LTV do seu negócio. E a pergunta é, o que é um LTV? O LTV, ele é o Lifetime Value do cliente. Na tradução, valor vitalício. É basicamente para você conseguir mensurar quanto que o seu cliente gasta durante todo o período de permanência dele, tendo interação com a sua marca, comprando o seu produto, utilizando o seu serviço. Tá? E aí vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que você tenha um negócio, né? E o cliente foi no seu negócio e comprou 4 vezes com você e depois nunca mais comprou. Então na primeira compra ele gastou R$100, na segunda compra ele gastou R$50, na terceira, R$25 e na quarta, R$80. Então, se você pegar essas 4 compras e somar elas, você vai ver que o LTV do seu cliente é de R$255, ou seja, ele deixou esse dinheiro durante todo o período de relacionamento dele com você. Tá? E isso é importante porque a gente consegue mensurar justamente esse valor em business, negócios que não possuem só essas compras pontuais, tá? Tipo assim, eu fui lá e comprei um sapato. Principalmente naqueles negócios que têm recorrência, por exemplo, um dos mais conhecidos é a Netflix. Mas o ponto aqui é o seguinte, pessoal, a gente não quer olhar o LTV de cada um dos clientes, né? A gente quer ter uma média de todos os clientes da empresa para a gente saber qual que é o nosso LTV médio. E aí existe uma fórmula que a gente utiliza para calcular isso, tá? Que basicamente eu pego o ticket médio, eu pego quantas vezes o cliente compra em um determinado período de referência, vezes, né, é tudo multiplicação aqui, vezes todo esse tempo médio de relacionamento que esse cliente tem comigo, beleza? Então vamos fazer a seguinte conta, vamos pensar que em média o cliente transaciona comigo por mês R$200, tá? E como é por mês, durante um ano, ele vai fazer 12 transações comigo, tá? E o tempo médio de permanência desse cliente na minha plataforma, né? Vamos supor aqui que seja um Netflix, só que um pouco mais caro, né? De R$200. O tempo que eu permaneço na plataforma do Netflix é de 4 anos. Então, se eu fizer a multiplicação, né? 200 vezes 12 vezes 4, eu vou ter um LTV de R$9.600, certo? E aí, cara, se você pegar esse LTV e você comparar ele, né, esse LTV em valor, tá? E comparar ele, valor monetário, e comparar ele com o nosso CAC, você vai ver se você tem uma balança positiva ou não, né? Então, cara, se você tem um CAC, por exemplo, de 300, 400, 500 reais, né? Gasta esse valor para adquirir o cliente, provavelmente você vai ter uma balança aí positiva, certo? O ponto que a gente precisa colocar aqui
e que é uma observação extremamente importante, é que, pessoal, quando a gente está em negócios que tem recorrência, a gente tem que tomar cuidado que esse retorno ele vem ao longo do tempo, tá? Então, não necessariamente você vai gastar lá R$100 para adquirir um cliente e na primeira compra que ele fizer na sua plataforma, ele vai gastar 200. Não, pode ser que ele gaste 20, 30. Então, inicialmente, pode ser que você tenha um prejuízo nesse processo, né, no curto prazo. E aí, para isso, você precisa ter caixa para poder ficar investindo, para você conseguir ter o retorno desse investimento, né, a longo prazo. Tá? Então, essa é uma das observações importantes de negócios que são baseados na retenção ou na recorrência. Tá? Ainda mais se esse negócio tiver um CAC elevado. Então esse é um ponto importante. Aí você consegue fechar aí a análise do seu CAC tanto em negócios que são pontuais, quanto em negócios que são baseados na recorrência. E aí agora, pessoal, dá para a gente fazer um resumo em relação ao que a gente colocou aqui nesse vídeo. Se o seu CAC ele tiver mais baixo que o seu ticket médio para negócios pontuais e seu LTV para negócios de recorrência, isso pode ser um bom indicativo de que você está indo no caminho certo e provavelmente seu negócio está com uma balança favorável. Tá? E se seu CAC ainda tiver mais baixo que um CAC médio aí dos seus concorrentes, isso quer dizer que o seu negócio está eficiente quando comparado aos negócios dos seus concorrentes e provavelmente você está gastando menos para adquirir clientes. E isso é muito bom, tá? Agora só tem que tomar cuidado com um ponto, porque se ele tiver muito mais baixo que a média dos seus concorrentes, isso pode também ser ruim, porque isso quer dizer que você está perdendo oportunidades, deixando oportunidades na mesa, porque você poderia estar investindo mais em adquirir novos clientes e aumentar o crescimento da sua empresa, tá? Agora, se o seu CAC tiver mais alto que o ticket médio em negócios pontuais e LTV em negócios recorrentes, isso pode ser um indicativo muito ruim, pessoal, porque provavelmente seu negócio pode estar gerando prejuízo e você não vai conseguir sustentar o seu negócio no médio / longo prazo dessa forma, tá? A não ser que você tenha uma estratégia em relação a isso. E se o seu CAC tiver ainda mais alto que o CAC da média do mercado, dos seus concorrentes, né? Porque você também tem que comparar sempre com pessoas que têm modelos de negócio parecido, isso quer dizer que sua operação está muito pouco eficiente. E aí você tem que tomar alguma atitude. Uma delas é você olhar para os seus gastos de marketing no sentido de tentar reduzir isso, né? Tanto os gastos de marketing quanto os gastos de venda. E é basicamente só você olhar lá para a fórmula de CAC que você vai fazer, que você vai ver que faz total sentido. Ou você adquirir mais clientes gastando menos proporcionalmente, né? E aí você vai justamente conseguir aí diminuir o seu custo de aquisição de novos clientes, tá? E aí seu negócio vai conseguir trilhar um caminho mais sustentável a longo prazo. Pessoal, sobre CAC e LTV, é isso que a gente queria mostrar nesse vídeo. São duas métricas extremamente importantes que, quando utilizadas da forma certa e quando aplicadas, né, e mensuradas da forma certa, você consegue ter inúmeros insights e tomar inúmeras decisões baseadas nisso e que vão fazer com que o seu negócio se trilhe um caminho sustentável a longo prazo. Gostou do vídeo? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente vai trazer vários conteúdos e métricas que vão ajudar você no seu negócio.